eu cheguei até esse nome pensando, porque assim, esse disco foi feito em uma espécie de exílio voluntário, na busca de um espaço e de um silêncio para escrever. No fim, o próprio processo, o próprio método, ou seja, a viagem, se tornou musa. E eu terminei por escrever sobre escrever também. Isso, então, para chegar ao cavalo, o que aconteceu foi uma percepção da separação ou do desdobramento de mim em um duplo. Por conta do deslocamento da minha terra, como se houvesse uma outra possibilidade de um eu que ficou. Isso, eu acho, vem da necessidade de ter um cúmplice para essa experiência. Quer dizer, eu estou lá, não vou conseguir traduzir precisamente essa experiência. Entendi. Então, também pelo fato de estar só e sentir falta pela primeira vez de verbalizar as ideias e com isso desenvolvê-las, mesmo que criei esse duplo, esse cúmplice, esse outro. Então eu entendi que na escrita existem dois lados. Quando escrevo, já que esse duplo existe, está ali, que é o lado passional, emocional, que ama o processo, mas não tem nenhum compromisso com a finitude, ou seja, penso numa ideia, um pensamento, uma frase, não a escrevo, pego o violão, faço os acordes, que beleza, e largo. E o outro lado, racional, que é quem tem o compromisso de finitude, de concretizar alguma coisa. Então, entendi, como cavalo e cavaleiro. Que, se você pensar, a cavalgada perfeita, dizem aqueles que andam a cavalo, é quando existe uma simbiose entre cavalo e cavaleiro. Quando guia vira guiado, não é? Então, entendi isso como uma espécie de utopia na escrita, no meu caso, de conseguir chegar a essa simbiose entre o racional e o emocional, quer dizer, não sentir mais, não me observando nessa escrita. Chegando à coisa do candomblé, entendi, claro, cavalo é veículo. No candomblé do espírito, e para os céticos, ainda assim, veículo. De forma criativa, porque se você não acredita em espíritos, você pode entender que essa entidade que se veicula através dessa pessoa é uma parte externa ou desse ego, desse self, externa ou interna? De uma ligação ao inconsciente, pôr o inconsciente a escrever a música? Basta, o ponto de vista vai mudar a palavra, mas no fim é a mesma coisa, porque esse interno é uma espécie de interno infinito, sem fundo, não é? Se você entende, é isso que eu estou dizendo, se você acredita em espírito, vamos colocar de forma simples, então você está chamando de externo, está dizendo que aquilo faz parte de um todo etéreo e que você serve de veículo para isso. Se você não acredita nesse etéreo, se você entende que tudo vem de dentro, assim, né, da forma física, dentro da mente, mas falando do campo do ego, da ideia, a consciência de si, então, de uma forma, certa forma, é externo também, porque o ego e a consciência de si, aquilo não está dentro, porque não é reconhecido como tal, é reconhecido como externo, é veículo, é uma outra voz, é uma outra mensagem, é um outro self. Então, entendi que tudo tinha a ver com a escrita, com o processo de escrita, com o que eu busquei ao escrever esse disco. Com que buscou no seu processo de desinstalação, ou seja, a dada altura na sua vida tinha a vida resolvidíssima, músico de sucesso no Brasil com os Los Hermanos, e decide desinstalar-se nessa procura por alguma coisa, desinstalar-se artisticamente, geograficamente, mudando-se para Los Angeles, onde julgo que ainda tem morada fixa, mais ou menos fixa, porque tem andado com este cavalo pelo mundo. É nessa viagem de desinstalação que consegue religar-se a alguma coisa que estava perdida ou deslaçada? Certamente. Eu entendi, assim, como toda viagem, essa viagem também, o propósito dela é voltar. Não necessariamente no sentido físico e literal, de voltar ao Brasil, mas de se voltar. Ou seja, mais uma vez tem a ver com ciência e com ritual, porque ciência no sentido de que é a distância do objeto que é preciso para se poder observar o objeto, né? No caso, por isso essa criação do duplo, o objeto sou eu próprio, a minha memória, a minha ascendência, os meus desejos, paixões, sonhos, mas em me deslocando do meu lugar eu entendo o quanto daquilo representa essas ideias, a noção de identidade, o que quer que seja, as memórias, as saudades.
Muitas vezes, quer do disco, quer das coisas que tem dito sobre ele, vem-me a ideia de um homem a querer aprender a usar o seu cérebro, ou de um cérebro a pensar-se a si próprio, de querer desligar aquele cérebro do córtex pré-frontal, do pensamento excessivo, como naquela música dos Velvet Underground, das endless revisions, e ligar a um cérebro mais primitivo, mais ancestral, que é o cérebro que nos permite andar sem pensar pôr um pé à frente do outro. Eu acho isso uma bela forma de ver, e concordo, é isso. Na verdade, a busca do espaço, dessa limpeza, essa distância e tudo isso tem a ver com uma espécie de organização e de... Assim, uma coisa que uma das riquezas da viagem, ou a riqueza da viagem, é justamente se livrar dos símbolos que nós criamos, colecionamos e carregamos mesmo para nos lembrar de quem somos, para garantir... Ter é tardar, como dizia o Fernando Pessoa. Ah, é te retardar, né? Ter é tardar. Ter é tardar. Faz pois sentido. É isso, total, porque então, é a âncora da noção que você tem de si, a âncora do self. A gente se ancora. Então, viajar é, de uma certa forma, se livrar de alguns desses símbolos. Acordar em um quarto desconhecido. Sem todo aquele aparato que te garante, que te tranquiliza de quem você é. Suas roupas, a imagem... Então, a minha busca era a busca disso também. E eu até foi uma das sensações mais maravilhosas, foi realmente me livrar dos objetos, dos móveis, das roupas, das tralhas, das coisinhas que colecionava, que não sei o quê. Eu realmente... Ficou só Rodrigo. Me livrei de tudo. E, que delícia. Quer dizer, foi o começo dessa busca desse espelho. Mesmo na operação à volta deste disco há essa vontade de desartificializar o próprio disco, perdeu a capa, não há uma máquina de comunicação ou de promoção do disco. Eu comecei a ouvi-lo a partir do concerto em agosto, quando o Divendra Banhart teve a gentileza de fazer a segunda parte de um concerto do Rodrigo no Centro Cultural de Belém, e muito rapidamente o disco foi disponibilizado na internet, passou a ser ouvido. Mas em dezembro, por exemplo, no Brasil, queixavam-se nas lojas de que eles não põem, nunca mais trazem o disco, toda a gente já está ouvindo, porque o disco de facto baixa, o santo baixa em quem o ouve e ele é bastante contagioso. Mas não só no método de produção da música, como no seu método de distribuição, há essa vontade de essencial. Isso, certamente. Então, o método, como eu disse, o método virou musa e virou tema, né? Porque, na verdade, o que eu queria era buscar esse silêncio, esse espaço para me redescobrir. Através disso, isso é um método para mim da escrita, de alcançar o que seria a escrita. Então, com isso, eu terminei por refletir esse ambiente, quer dizer, eu me apaixonei pelo espaço, pela distância, então virou uma celebração desse espaço. Então, eu escrevi sobre a distância, sobre o espaço vazio, e nada em vão, sobre a distância em Irene, sobre o tempo em Tardei, e mais sobre ou menos... a perda, a partida, a cura em Maná. Mas na maior parte do disco, quer dizer, a seção é Maná e Hourglass, existe também, nos arranjos, esse espaço. Então, músicas sem instrumentos que normalmente estariam ali, tempos mais largos e tudo. Então, isso tem a ver com um comentário que eu naturalmente me descobri fazendo sobre o tempo que nós vivemos, que é um tempo de poluição e de medo. Ou seja, em todos os âmbitos, mas no âmbito da arte e da vida, como é que eu vou dizer? Um tempo, por exemplo, se me permite interromper, em que as próprias neurociências de que falávamos há pouco nos dizem parem de procurar a alma ou o espírito no cérebro, porque só há matéria, em que a física nos diz só há matéria ou antimatéria, mas que o espírito é algo que escapa à ciência.
Pelo contrário, o Rodrigo procura esse espírito, esteja ele cá dentro, esteja ele lá fora, mas preocupa-se pelo menos com essa sensação de espiritualidade, ou que coisa seja essa. Eu acho que a espiritualidade vem de um comentário sobre os rituais. Porque eu acho muita graça em ver essa coisa que eu estou falando do método, é também isso, um comentário ao ritual que nós criamos para conseguir fazer aquilo que queremos fazer. Então, de uma certa forma, estamos falando de neurociência também, porque é um comentário, de uma certa forma, engraçado, sobre o poder da mente. Quer dizer, nós criamos esses rituais e atribuímos valor extraordinário a objetos que nos ajudam a superar a nossa ideia da capacidade que temos. Posso dar um exemplo? Não sei. Transcender-se, como é que podemos produzir alguma coisa um bom que não... exemplo. Um exemplo que me veio à cabeça aqui. Eu tenho um amigo que tem uma filha que conheço desde que era bebê, recém-nascido, e agora tem 5 anos, 6. E nós estávamos cozinhando e ela começou a se interessar por cozinhar. Então ela disse, nós cozinhando, fazendo a massa, ela disse, eu sou muito boa cozinheira. Aí eu falei, que bom, tô vendo, tá interessada. Ela sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque a minha avó era uma grande cozinheira. E a minha mãe também, uma grande cozinheira. Então eu sou uma grande cozinheira. Aí eu fiquei pensando e achei muita graça naquilo, porque, quer dizer, nem é tão verdade quanto não é. Na verdade, a avó dela cozinhava. A mãe dela cozinha. Mas a ideia de que ela vem de uma linhagem de grandes cozinheiras possibilita ela ser, de fato, uma grande cozinheira. Ou seja, crer para ver e não ver para quê. Crer, né? Ou seja, nesse sentido, o comentário é menos científico, porque estou falando sobre o ritual. Mas, de uma certa forma, se você se distancia desse ser humano e essas manias, essas coisas que inventa para conseguir ter esses supostos poderes extras, é muito engraçado, é uma espécie de olhar científico. Para mim mesmo, quer dizer, rindo desse ridículo que nós somos. Mas em relação ao vazio da capa, ou, por exemplo, que você estava dizendo, é um comentário, fruto disso, né, de jogar fora os adjetivos, como o conselho de Carlos Drummond de Andrade, de não qualificar, deixar o maior espaço possível para a interpretação. Então, a capa, na verdade, é uma imagem, é a imagem da página. A página é uma imagem. E ela diz o quê? É uma possibilidade. Você vê que é uma página, mas para entender o que há, você tem que entrar. Então, é um comentário sobre o desespero, o medo de não ter sucesso, de não conseguir espaço, letras maiores, música mais alta, quer dizer, os discos também estão cada vez mais altos, cada vez mais comprimidos, uma luta por volume, por espaço. Então eu resolvi falar, não, eu vou dar um passo atrás. Em vez de tentar te alcançar, eu quero te seduzir, eu quero que você venha. Ou seja, eu acho mais... E com a consciência de, como dizia num dos concertos desta semana, o milagre é uma coisa que acontece dentro da cabeça do público, de quem ouve, ou do ouvinte da música. Portanto, é algo que tem que acontecer inevitavelmente fora da sua esfera de influência, que tem que se esperar para que o disco faça o seu caminho e o espírito baixe depois no ouvinte. Ele tem que ser preenchido, o vaso tem que ser preenchido, o veículo tem que ser veiculado. Os temas da partida, da perda, do espaço, da cura, a criação, o duplo, o estrangeiro, são temas que o acompanharam sempre ou que baixaram também agora neste seu processo de exílio, de desinstalação e de uma espécie de soul searching que fez a si próprio? Eu acho que esses temas são fruto desse disco. Mas é claro, o disco foi também uma volta a todo o meu caminho. Então, eu estou falando do quê? Da minha infância, quando me mudava muito e quando inventei a coragem de ser o explorador que aceita abdicar daquilo que tem para seguir e ver o que há do outro lado. Quer dizer, eu cresci com isso, meus pais se mudavam a cada 3 anos, eu tinha que inventar essa coragem. Meu pai foi muito sábio em como lidar com isso e apresentar. Ele dizia, olha,
em vez de ser uma imposição, ele me apresentava como uma possibilidade, dizendo, olha, eu recebi uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade que nenhum dos meus colegas quer, porque todos estão satisfeitos com o que tem, o Rio de Janeiro, para que se sai do Rio de Janeiro? Aqui é o melhor lugar do mundo, temos isso, temos aquilo. E ele dizia, nós somos diferentes, nós não acreditamos nisso, queremos saber o que há do outro lado. E do outro lado nós vamos saber o que de bom há aqui e o que de nem tão bom há. E ainda por cima descobrir outras possibilidades. Ou como as pessoas lidam com os seus problemas, que problemas elas têm do outro lado e como elas nos veem de lá. Então, isso é uma coisa que eu não tinha trabalhado ainda, quer dizer, trabalhado no sentido de ter observado, escrito sobre isso e me redescoberto. Então, foi nisso, quer dizer, eu entendi que o fato de eu ter decidido me separar e criar esse silêncio foi possibilitado por esse caminho que fiz antes. Então, nesse sentido, o disco tem esses temas novos, o duplo, que é o quê? No fim das contas, a possibilidade, a outra possibilidade, um paralelo no tempo, e que eu vivi com isso, quer dizer, eu sou carioca, nasci no Rio, mas depois mudei para São Paulo, depois fui para Fortaleza, então eu sempre imaginava quem eu seria se eu estivesse lá, qual seria a minha aptidão, se eu teria oportunidade disso ou de aquilo, então esse duplo sempre esteve ali, mas eu nunca prestei atenção. Quando eu fiquei sozinho dentro desse espaço, é que percebi, olha só, ou inventei, enfim. Então o disco é sobre memória, então ele volta desde tal, mas esses temas eu acho são esses, quer dizer, eu acho que a coisa do duplo eu já comentei isso em alguma música, alguém me falou isso, mas você já falou disso do duplo? Quer dizer, lembrei, então. Mas é uma outra abordagem, outro ponto de vista. É uma música chamada O Velho e o Moço, que é um autorretrato. Eu não deixo isso claro porque não precisava. Agora eu perdi o pudor de falar sobre a obra, eu falo o que quiser. Antes eu tinha essa coisa de se a obra precisa ser comentada, então ela é falha. E eu mudei isso. Eu acho que o interesse é uma coisa que só amplia, né, a conversa e tudo, enfim. É uma postura menos defensiva. E preciosista, porque, na verdade, a obra, vamos dizer assim, né, mas a obra, qualquer que seja, ela está em movimento, ela está sendo completada e ampliada e comentada, né, pelos aqueles que se interessam por ela. Então, eu, como espectador, vejo uma riqueza enorme em ler uma biografia de um cineasta que sou apaixonado, quer dizer, amplia a leitura, não restringe, ou não dá noção de entendimento, de possibilidade mais que entendimento. Então é isso. Então o Velho e o Moço tem essa dupla, né? São dois tempos diferentes do mesmo personagem. E outras coisas também. A coisa do espaço, essa tentativa de escrever com o espaço já vem desde a primeira música que eu escrevi. Eu acho que por causa do Carlos Drummond de Andrade, eu acho que aquela coisa de poesia, arte de jogar os adjetivos fora, eu acho que foi uma coisa que eu já trazia, que talvez tenha sido na época que comecei a escrever música, no começo do Los Hermanos, né? Então, sempre tentei escrever com espaço. Em que sentido? Antes, de uma forma diferente. Escrevia uma história e tentava suprimir as qualificações de objetos, personagens, tentava não julgar nada, para ficar aberto. Então, uma história de uma relação, mas isso é um homem e uma mulher, ou é um pai e uma filha, ou o quê? Quer dizer, isso eu acho que, quer dizer, eu tentando criar esse espelho. Pode ser tudo isso. E eu acho que o seu disco traduz essa, e a capacidade de ser recebido com facilidade, de ser apropriado ou de sentido como coisa sua por muita gente e de muitas maneiras diferentes, acho que é uma das grandes forças deste disco, e que me faz lembrar, para terminar, mais uma citação. Não queria bombardeá-lo com citações, mas esta é irresistível, que ainda para mais é de um tango do Virgílio Espósito, que é: primeiro há que saber sofrer, depois amar, depois partir e ao fim andar sem pensamento. Imagino que esta ideia de ausência de pensamento e de ter o subconsciente a falar livremente lhe pudesse fazer algum sentido também. Maravilhoso. Eu vim aqui ganhar esse presente. Esse é um negócio lindo, realmente. Porque eu estava conversando com o meu grande amigo Calaf Ângelo mais cedo, e sobre isso, sobre a contemplação, né, o espaço, o tempo,
A gente estava falando sobre trabalho, né? Brincando com essa palavra de trabalho. E o Calaf na calçada, ao sol, em Lisboa, lindo, com um paletó de linho. E um outro amigo dizendo, não, mas o trabalho... Ele falou, não, mas olha só, eu estou trabalhando agora. Isso aqui é meu trabalho. Essa conversa é meu trabalho. Viver é meu trabalho. Não existe... Então, eu estou falando isso em relação a esse andar sem pensamento. Quer dizer, talvez seja uma parte... talvez não, acho que é a parte fundamental de criar a condição para esse veículo, para sombra, para iluminar a sombra e buscar algo, dar chance ao acaso. No erro está... Como é que é no disco? No erro está a sorte. O erro é onde a sorte está. O erro é onde a sorte está. Bom, uma sorte foi ter estado aqui à conversa consigo. Muito obrigado pelo disco, que já me acompanha desde agosto. E muito boa sorte para o Cavalo e para o Rodrigo. Obrigado, muito obrigado. Assim termina mais um Que Fica do Que Passa. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, encontro-nos em canalq.pt ou no Facebook. Tenham uma boa semana.